Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês um simulado oficial do Detran com 30 questões que provavelmente vão aparecer lá na prova de vocês. Por isso, resolvam as questões aqui do material com calma, tranquilidade e vejam quantas questões vocês acertaram. Se vocês acertarem pelo menos 21 questões das 30 que estão aqui no material, isso significa que se fosse lá no dia da prova de vocês estariam aprovados no exame teórico do Detran. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, peço aí para vocês deixarem um like aqui para dar aquela moral e também convido a quem não for inscrito nesse canal se inscrever para receber outros simulados que vão ajudar vocês durante a preparação. Agora, vamos começar aqui com o simulado então com calma, tranquilidade. Primeira questão na tela para vocês. Segundo a legislação de trânsito, é proibido acionar a buzina no período compreendido. A buzina do carro, né? Então existe um período ali, um horário em que eu não vou poder buzinar. Qual que é esse horário? Se vocês não sabem, tá? Prestem atenção. É entre as 24 horas, que é a meia-noite, e as 6 da manhã, entre as 10 da noite e as 7 da manhã, 9 da noite e 6 horas da manhã, ou entre as 22 horas, que são as 10 da noite, e as 6 da manhã. Esse horário, tá? Para não esquecer mais, é entre as 10 da noite, 22 horas, e as 6 horas da manhã, gabarito aqui na letra D. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até, detalhe, hein, em até 20%, é uma infração grave, leve, gravíssima ou média. Então, a via, ela vai ter uma velocidade máxima. Vamos supor, só para dar exemplo aqui, isso vai mudar de acordo com o tipo de via, mas vamos supor que a velocidade máxima ela é de até 100 km por hora. Se eu exceder essa velocidade, eu estou cometendo uma infração. Mas a depender de quanto eu exceder, essa infração ela pode ser média, grave ou gravíssima. Se eu exceder em até 20%, vou colocar aqui até 20%, de 20% a 50% e mais de 50%. Eu tenho classificações aqui diferentes. E anotem isso, caso vocês não saibam, esse esquema aqui, porque ele é importante, aparece muito nas questões do Detran. Se eu exceder em até 20%, ou seja, a velocidade máxima era até de 100 km por hora, e eu passei aqui até 120, passei em 115, excedi em até 20%. A infração aqui ela vai ser média. Como ele quer em até 20%, que é essa primeira situação, eu posso marcar aqui a letra D. Se eu ultrapassar se eu estiver na velocidade de 135 km por hora, por exemplo, aí eu excedi entre 20% a 50%. Aí aqui, a infração ela é grave. E por fim, se eu transitar excedendo aqui a 50% da velocidade máxima, vamos supor que eu estive a 180 km por hora. Aí passei bastante, dos 50%. Aí ela é gravíssima. Tá? Então, como a gente quer até 20%, a gente marca aí a letra D. Diante da placa de regulamentação R2, essa daqui, vocês sabem o que essa placa significa? Tem que ter cuidado com essa placa, principalmente quando vocês estiverem dirigindo. A ação do condutor deve ser não parar e acessar a via, pois a obrigação de ceder passagem é do condutor da outra via. Reduzir a velocidade de ceder passagem, pois a preferencial de acesso é do condutor na outra via. Reduzir a velocidade de acessar a via rapidamente, pois a obrigação de ceder é do outro condutor da via. Acessar a via não parando em hipótese alguma, pois a placa indica acesso preferencial. Essa placa aqui, ela é a placa de dê a preferência. E quando que ela vai aparecer numa situação prática? Vamos supor que eu tenho uma via aqui, e do outro lado aqui eu tenho uma via que vai acessar ela, Então eu estou vindo nessa direção aqui para acessar essa via aqui. E aí eu me deparo com essa placa, que significa dê preferência. O que eu vou ter que fazer aqui então? Eu vou ter que dar preferência para os carros que já estavam nessa via. Então eu só vou entrar aqui, me colocar nessa via, depois que eu estiver ali com a situação livre, que eu não tiver nenhum carro aqui que esteja transitando. Porque se eu for sem esperar, vai poder acontecer um acidente. Então, não parar e acessar a via
pois a obrigação de ceder passagem é do outro condutor? Não, né? Eu cedo a passagem e não o outro condutor que tem que ceder. Eu vou reduzir a velocidade e ceder a passagem, pois a preferencial de acesso é a do condutor na outra via, de quem já estava aqui. Por isso que a B está correta e as demais aqui estão incorretas, né? Porque fica falando que quem tem que ceder a passagem é o outro condutor. Qual o prazo máximo para a expedição da notificação de autuação por infração ao proprietário do veículo? O que significa isso? Cometi uma infração. Quando que eu vou receber a notificação da autuação por essa infração? Que eu vou ter conhecimento que eu cometi a infração? Bom, esse prazo, ele é de 15, 30, 90 ou 60 dias. Ele é de até 30 dias, ou seja, se eu passei, por exemplo, com o semáforo fechado, vermelho, isso é uma infração. E eu vou receber, né, se for identificado, eu vou receber a notificação da autuação por essa infração em até 30 dias. A velocidade máxima permitida em vias locais, nas quais não exista sinalização regulamentadora, é de 20, 30, 50 ou 40 km por hora. Vias locais são aquelas que vão ligar ruas em bairros residenciais, por exemplo. E aí, se não existir ali uma sinalização dizendo qual que é a velocidade máxima, eu vou ter que ter conhecimento do CTB para identificar qual que é essa velocidade máxima. E ela é, quando não existe sinalização em uma via local, ela é de até 30 km por hora. Tá? É importante também a gente saber esse valor. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, são, ou seja, para aquela pessoa que quer tirar a CNH, ela vai ter que cumprir alguns requisitos para começar o processo, né, para ter as aulas, para fazer a prova teórica, depois aulas práticas e prova teórica. Quais são os requisitos iniciais para que ela possa tirar a CNH? Vamos lá, ter concluído o ensino médio, ensino fundamental, estar matriculado no ensino fundamental ou saber ler e escrever. Prestem atenção, não existe relação com a escolaridade. Muitas questões que vocês vão fazer do Detran sempre vão trazer que é um requisito ter a conclusão do nível médio, estar cursando, ensino superior, nada disso, tá? Não é requisito. Então, conclusão de ensino médio não é, conclusão nem de ensino fundamental também é, e nem estar matriculado. Agora, saber ler e escrever é um requisito, além de outros, como por exemplo a pessoa ser penalmente imputável, ela ter um documento de identificação, que pode ser a carteira de identidade ou um outro equivalente, ou ainda, né? Ou ainda não, é também requisito, ela ter o cadastro de pessoa física, o CPF. Então são esses: penalmente imputável, que é quando a pessoa vai ter 18 anos de idade, documento de identificação e CPF. Além de saber ler e escrever, que também é um requisito, e é o gabarito aqui da nossa questão. Diante da placa de advertência A17, essa daqui, o condutor deve reduzir a velocidade devido. Cuidado, tá? Com essa placa aqui. Ele deve reduzir a velocidade por conta de lombadas à frente, pista irregular à frente, aclive à frente ou redutores de velocidade. Aí a galera confunde essa placa aqui com a placa de lombada. E não corram nesse erro, tá? A placa de lombada ela é diferente. Ela é mais ou menos assim, né? E a gente tem um morrinho aqui que indica a lombada. Mais ou menos assim. Enquanto que essa outra aqui, né, a gente vê que ela tem várias irregularidades aqui. Tá? Essa daqui é a placa de lombada, que é a placa A18. Não é o caso aqui, né? A gente está com a A17. Essa placa, ela indica irregularidades na pista. Ou seja, daqui a pouco, mais à frente ali, podem existir buracos na pista. Aí o condutor ele vai reduzir a velocidade para não se acidentar. Então, a letra B, irregularidades à frente. Não é presença de aclive nem redutores de velocidade. A linha simples contínua de divisão de fluxo na cor amarela, dividindo a via em duas mãos direcionais, indica que, bom, primeiro ponto, né? É uma linha simples, tá? E ela é na cor amarela e ela ainda é contínua, ou seja, ela não é tracejada ou seccionada. Então é basicamente uma linha assim. Ela é amarela porque ela indica aqui que a gente tem duas mãos direcionais, ou seja, aqui a gente tem quem vai, aqui a gente tem quem vem, né? Então, mais ou menos assim. E ela é contínua, ela não é tracejada, ela não é assim. Ela é assim, contínua, reta. Bom, o que ela indica?
Ela indica que a ultrapassagem é permitida, que os deslocamentos laterais são permitidos, que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos ou que eles são permitidos. Quando ela é contínua, significa que eu não posso fazer ultrapassagem, nem posso mover meu carro para outra direção, né, para outra pista. Então, nesse caso, é proibido. Eu não posso fazer nem a ultrapassagem, nem um deslocamento lateral. Ao se envolver em acidente com vítima, o condutor que deixar de adotar providências que contribuem para evitar perigo para o trânsito no local terá como penalidade. Então aqui eu tenho uma infração, né? A pessoa ela se envolveu com um acidente e o que que ela deveria fazer? Ela deveria retirar o carro dela ali do meio da pista, né, se ele estiver ali. Deveria ligar o pisca-alerta e colocar um triângulo de segurança a uma distância segura ali para que quem venha que esteja chegando ali no local de acidente consiga visualizar que esse acidente aconteceu, porque tem a sinalização indicada e ele tenha tempo ali de reduzir a velocidade, tomar cuidado para não ocasionar novos acidentes. Se a pessoa ela não tomou essas previdências, ela comete uma infração. E aí qual que é a penalidade? É a apreensão do veículo, suspensão do direito de dirigir, multa e suspensão do direito de dirigir ou multa apenas. Essa penalidade, tá? Ela envolve multa e suspensão do direito de dirigir. Então, cuidado aí para a gente não esquecer. Quando o motorista estacionar junto de hidratantes de incêndio, que são aqueles usados pelos bombeiros, né, para colocar a mangueira e eventualmente apagar o incêndio, ou seja, quando ele então estacionar junto a esses hidratantes, devidamente identificados, ele terá como medida administrativa, de acordo com o CTB, artigo 181. Né? Então ele não podia fazer isso, ele fez. Qual que vai ser a medida administrativa? Remoção do veículo, recolhimento CNH, retenção do veículo ou recolhimento da CRLV. A medida administrativa aqui que vai ser tomada vai ser a remoção do veículo, até porque o veículo está estacionado onde ele não deve ficar. Então tem que remover ele dali. Porque se os bombeiros precisarem utilizar o hidratante, não vai ter nenhum obstáculo ali. Então, remoção do veículo. Chuva e freios deficientes são situações de risco geradas por condições adversas relacionadas respectivamente com. Condições adversas são aquelas que podem eventualmente ocasionar algum tipo de acidente. Aí eu tenho condições adversas que são relacionadas ao condutor, que são relacionadas à via, ao carro, ao meio ambiente, clima, e eu tenho que saber identificar cada uma dessas situações adversas. Chuva é uma condição adversa que ela é relacionada ao clima, ao meio ambiente, né? Não é relacionada ao condutor, ao carro. E freio é relacionado ao carro, porque é o freio que está deficiente, é algo do carro. Então, como ele pede respectivamente, chuva não é condição adversa da via, tá? É relacionada ao clima e ao ambiente, e freio é relacionado ao veículo. Então, letra D. Quando que vai ser relacionado ao condutor? Quando, por exemplo, ele dormiu pouco, está cansado, com sono, e ele vai dirigir. Aí, por conta do sono, ele acaba dormindo, né? Quando ele está dirigindo. Aí ele pode, daqui a pouco, se envolver em um acidente, e isso aconteceu por uma condição adversa relacionada ao condutor. É algo dele. Ele dormiu pouco. A convivência social no trânsito, ela é facilitada se o condutor. Quando eu falo convivência social, eu tenho que entender que não é algo só do condutor, né? Eu estou pensando nas pessoas que estão ali. Como a gente está falando de trânsito, né? Eu estou pensando nos outros condutores também, não só condutores, mas também os pedestres, né? Todas as pessoas que estão envolvidas ali no trânsito. Então, a convivência social entre todas essas pessoas, todos esses participantes, ela é facilitada se o condutor ele demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. É importante, né, que ele tenha ali agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo, mas isso é mais relacionado a uma característica dele, não vai trazer um benefício claro para a convivência social com outras pessoas, tá? Então, por isso que a gente pode descartar aqui a letra A. Conhecer como funciona o motor do veículo. É claro que é importante isso, mas também não vai ser algo relacionado à convivência social. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, porque a gente tem aqui nas alternativas respostas que podem parecer como corretas, mas que não se aplicam no enunciado, né? Que não trazem aquilo que o enunciado está querendo. Entrar em atrito com outros condutores. Agora eu estou falando aqui, né, de um aspecto social, eu estou falando de outros condutores também. Só que entrar em atrito
Isso é o contrário, né, de eu trazer um facilitador no convívio social. Isso vai dificultar o convívio social. Então, por isso que eu descarto também. Conhecer e cumprir as regras de circulação e de conduta. Isso sim, né, é um facilitador, porque eu entendendo o que eu posso fazer, o que os outros podem fazer também em relação à circulação, por exemplo, né, isso vai fazer com que ninguém faça algo que prejudique o outro condutor, né, isso vai trazer um convívio social melhor, todo mundo respeitando as regras. Então a letra D ela está correta. Quando pessoas assumem o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidente de trânsito, elas devem, né. Então aconteceu um acidente, aí a gente vai ter aquela situação onde a pessoa vai ter que sinalizar o acidente que aconteceu. Elas devem estar no meio da pista e no local do acidente? Não, né? Tem que sair do meio da pista, porque se elas ficarem ali no meio da pista, daqui a pouco vai chegar um outro carro que tá vindo naquela direção e vai gerar um novo acidente. E vai, né, colocar aquelas pessoas em risco de vida. Então, não é ficar no meio da pista. Por isso que a gente elimina a gente elimina a B, né, que falam aqui no meio, e a letra C diz estar na lateral da pista e após o local do acidente. A primeira parte, ela tá correta, né? Vai para a lateral da pista, não fica ali onde os carros estão circulando. Só que eu não vou sinalizar após o local do acidente. Imagina o seguinte, o acidente aconteceu aqui, ó. Eu tenho a via, né? O acidente aconteceu aqui, nesse ponto. Eu vou sinalizar aqui depois, porque daí quem tá chegando aqui não vai conseguir ver essa sinalização que tá depois, né? Não, eu tenho que sinalizar antes. Então, se o acidente aconteceu aqui, se o acidente aconteceu nesse ponto aqui, eu vou sinalizar antes aqui, para que a pessoa que está chegando, ela tenha tempo de reação para reduzir a velocidade, para tomar cuidado, para evitar novos acidentes. Então, estar na lateral da pista, sim, né? Eu me movo para cá, eu não vou ficar no meio da pista. E antes do local do acidente. Letra D, nosso gabarito. Uma das circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito é dirigir, ou seja, crime de trânsito é quando é algo mais sério, né? Quando eu vou ter uma pena de detenção, por exemplo, não é só uma infração. E aí existem circunstâncias que podem agravar a penalidade. Então, por exemplo, né, a pessoa ela cometeu um crime de trânsito onde a pena dela seria de, por exemplo, uma detenção de 2 anos, de acordo ali com o crime que foi cometido. Só que, se além do crime de trânsito ainda a gente ter um agravante, essa pena ela pode aumentar de 2 para 3 anos, por exemplo, ou até 4 anos, depende, né, da margem que a gente tem lá na legislação. Mas o agravante ele pode fazer isso. Para o mesmo crime de trânsito, ele pode aumentar essa penalidade. E aí, quais são então essas circunstâncias? Sem estar habilitado, tá correto, tá? Se a pessoa ela não ter a carteira de habilitação, não ser habilitado na CNH, não ter tirado a carteira, isso é um agravante, porque imagina, né, ela nem poderia estar dirigindo e ela cometeu um crime de trânsito, e aí nesse caso é um agravante, a pena dela vai aumentar. Com a carteira nacional de habilitação vencida, cuidado, tá? Isso é uma infração, mas não é um crime, não é um agravante no crime de trânsito. O que seria um exemplo aqui só para a gente colocar um outro, né? Daqui a pouco estar dirigindo o carro sem as placas ou com as placas adulteradas também seria um agravante. Com apenas uma das mãos ao volante, também não é um agravante, sem que o veículo esteja devidamente licenciado, também não, tá? Então, embora a letra B, C e D sejam circunstâncias que são piores, né? Na letra da lei elas não são agravantes. Agora, sem estar habilitado é agravante, dirigir o carro sem placa, ou placa adulterada, ou ainda estar com uma carteira que não que seja diferente da categoria, né? Por exemplo, está dirigindo um caminhão, mas tem só a carteira B. Isso vai ser um agravante, né? Porque ela teria que ter uma carteira correspondente da categoria ali. O condutor, ele ajuda na preservação do meio ambiente ao manter, né? Preservação do meio ambiente. Sacolinhas de lixo no veículo e fazer, posteriormente, o descarte em locais apropriados. Perfeito, né? Não vai jogar pela janela do carro. Vai colocar ali numa sacolinha que ele deixa no veículo. E depois que ele parar o carro, ele vai lá e faz o descarte no local apropriado. E isso ajuda, com certeza, a preservar o meio ambiente. Por isso que a nossa letra A aqui, ela já é a correta. O catalisador em mau estado de funcionamento, embora dentro do prazo de validade.
O catalisador, ele é um componente ali do carro que ele é quase como se fosse uma máscara que vai limpar os gases poluentes que são soltos pelo carro. Então, se ele está em mau estado de funcionamento, ele não está fazendo essa limpeza como ela deveria ser feita, né? Essa limpeza aí dos gases poluentes. E se não está fazendo da forma como deveria estar, isso não vai ajudar na preservação do meio ambiente. Por isso que a gente pode descartar essa. O motor regulado fora das especificações do fabricante visando aumentar a sua potência. Isso vai potencialmente gerar mais gases poluentes, né? Porque está colocando mais potência em um motor que ele está fora das especificações do fabricante. Ele não poderia chegar a tanto, mas ele está chegando e isso pode trazer mais poluição. De fato, não vai trazer preservação ao meio ambiente, né? O silencioso em mau estado de funcionamento, produzindo ruído em nível elevado. O silencioso também é um componente presente no carro e ele é responsável por abafar o som que o carro faz. E isso vai diminuir a poluição sonora, né, que é também um tipo de poluição. Se ele está em mau estado de funcionamento e ele produz um ruído em nível elevado, significa que eu estou tendo mais poluição sonora. Isso não vai preservar o meio ambiente. O condutor demonstra um comportamento seguro quando, vamos lá, ele imprime velocidade superior à permitida pela sinalização a ultrapassar. E não, né? Isso não traz um comportamento seguro. Ele colocar uma velocidade que é maior do que aquela que foi sinalizada na via. Se é de 100 km, ele colocou 150, por exemplo, só para fazer uma ultrapassagem. Não demonstra um comportamento seguro porque pode fazer com que outros tipos de acidentes aconteçam. Ultrapassar veículos lentos em um cruzamento entre vias urbanas. Em local de cruzamento é proibido a ultrapassagem, tá? Então também não é um comportamento seguro. Tendo uma boa visibilidade, tá conseguindo enxergar bem, ultrapassa outro veículo na contramão sobre uma ponte. Ponte também não é local de ultrapassagem, tá? Então também não é comportamento seguro. Reduz a velocidade ao perceber que vai ser ultrapassado por outro veículo. Aí é um comportamento seguro, né? Ele reduz a velocidade de maneira que a outra pessoa ali consiga fazer uma ultrapassagem segura e tranquila. Isso evita possíveis acidentes, por isso que a gente pode marcar aqui a letra D nessa questão. Para aumentar a durabilidade dos pneus é importante trocar a câmara de ar regularmente. Os pneus de carro hoje em dia, né, eles não têm câmara de ar, então não tem que fazer essa troca aí, como diz a letra A. Realizar o rodízio dos pneus regularmente. Isso sim, né? Os pneus eles vão sendo desgastados e por isso que é importante sim a cada tanto ali de quilometragem fazer a troca de pneus para evitar andar com pneus que estão desgastados, o que pode trazer menos aderência na pista e pode ocasionar acidentes. Então, realizar aqui o rodízio é importante. Usar pneus com pressão de ar acima da especificação? Não, né? Se tem uma especificação, por que eu vou colocar acima? Eu vou colocar na especificação. Nem acima, nem abaixo, como diz a letra D. Eu vou colocar no valor da especificação. Se são, sei lá, 32 libras, eu vou usar 32. Um condutor discutiu à noite com familiares e pela manhã inicia uma viagem longa, estando irritado e muito preocupado. Essa situação é uma condição adversa, né? Que pode contribuir para ocasionar um acidente de trânsito. Está relacionada ao. A gente já viu, né? Algumas situações de condição adversa. A chuva, por exemplo, é do clima. Agora, os freios deficientes eram do carro. E essa daqui, né? O nosso condutor, ele está irritado e muito preocupado. A mente dele não está ali focando no que deveria focar, que é o trajeto que ele está fazendo. Então, isso é uma condição adversa, porque ele pode ficar desfocado, não entendendo o que está acontecendo no trânsito e pode se envolver em um acidente. É uma condição adversa que está relacionada a ele, né? Ele que se colocou nessa posição, é ele que está carregando essa preocupação. Então, é relacionada ao condutor. Não é do clima, da via ou do veículo, igual a gente viu antes. Em caso de atropelamento, que é um acidente, o condutor deverá, ou seja, ele atropelou uma pessoa, ele vai remover a vítima? De jeito nenhum, sempre. Cuidado com esse tipo de questão que aparece muito nas questões do Detran. Quando a gente tem uma situação com vítima, a gente não tem que mexer na vítima, a gente não tem que tirar ela de algum lugar e colocar em outro, nada disso. As pessoas, né, quando elas se envolvem, elas não são profissionais da saúde, elas não têm capacidade ali de identificar o que é o melhor de ser feito, no sentido de tratar ali com a vítima. Então,
ele tem que sinalizar o local para evitar novos acidentes e chamar o serviço de resgate especializado, né? O serviço de resgate aí sim vai ter condições de fazer ali o, o trato com a vítima, né? E não a pessoa que se envolveu no acidente. Chamar o serviço de resgate apenas? Não, né? Tem que sinalizar o local para que pessoas que estejam vindo não se envolvam em novos acidentes. Movimentar o acidentado para local seguro? Cuidado, né? Não mexe na vítima. Os veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de emissão de poluentes no ar. Nesses veículos, para garantir menor emissão de poluentes, deve-se retirar o catalisador? Não, né? O catalisador é um componente que vai limpar aqueles gases que são emitidos pelo carro. Então, se eu retirar ele, aí já não tem mais essa limpeza, né? Tá chegando tudo para o meio ambiente. Isso é pior. Não vai garantir menor emissão, vai aumentar. Então, a gente descarta. Retirar o silenciador, se eu retiro ele, eu passo a ter mais barulho, mais poluição sonora. Também não é algo legal. Manter o motor sempre regulado, isso sim, né? Dentro ali das especificações, manter ele regulado, isso vai fazer com que exista menos emissão de poluente. Manter o radiador limpo, o radiador ele não está envolvido ali com a emissão de poluentes, tá? Por isso que a gente descarta aqui a letra D. Para se comportar de forma segura no trânsito, o condutor deve ter conhecimento das leis. É importante que ele tenha esse conhecimento, mas não necessita colocá-las em prática. Aí tá errado, né? Ele não só tem que ter o conhecimento, como ele também tem que colocar em prática, né? Se a lei diz para ele não dirigir sob o efeito de bebida alcoólica, não basta ele ter o conhecimento disso, ele tem que aplicar isso, né? Ele não vai dirigir embriagado. Então, a alternativa A aqui ela tá errada. Conhecer os seus direitos e deveres. É importante, né? Ele conhecer direitos e deveres para saber o que ele pode, o que ele não pode fazer. Então, letra B é o nosso gabarito. Ter somente conhecimento do seu veículo? Não, né? Tem que ter conhecimento, por exemplo, das regras de circulação. Se ele saber que o veículo dele está em bom estado e tudo mais, isso não resolve uma situação onde, por exemplo, ele tem uma placa de DEA preferência e ele não dá, ele pode se envolver ali em uma colisão. Então ele tem que saber do veículo dele, mas tem que saber também de outras situações, envolvendo com certeza as regras de circulação. Conhecer somente seus direitos? Não só os direitos, mas também os deveres, né? Imperícia, medo e estresse são fatores geradores de acidentes que estão associados à condição adversa do. Vocês percebem, né, que condições adversas é um tema que aparece muito no Detran, mas são questões tranquilas. Eu entendendo que imperícia, medo e estresse são relacionados ao condutor, porque é ele que pode ser imperito, né? Ele pode, por exemplo, não saber dirigir e tá ali dirigindo o carro dele. Ele tem uma imperícia na direção. Medo, é ele que tá com medo, é ele que tá levando esse medo para quando ele vai dirigir, isso pode ocasionar um acidente. Estresse, ele tá estressado, né? E isso tira o foco dele, tira a percepção dele do que está acontecendo no trânsito. Então são coisas que são relacionadas ao condutor. Não é o trânsito, não é o veículo, não é o clima. Não tem como o carro estar estressado, né? Não tem como o trânsito estar estressado. Tem como as pessoas estarem estressadas, mas o trânsito em si não, porque ele não é um organismo vivo. Então, letra B, condutor. O condutor atento às condições do veículo, com ele em movimento, tem condições de identificar o quê? O nível de água do reservatório. Eu pergunto, como é que a pessoa, com o carro em movimento, ela vai conseguir ver quanto de água tem no reservatório do carro, né? Não tem como ela fazer isso. Isso para todos os carros que existem, né? Daqui a pouco tem um carro que consegue mostrar isso, mas de maneira geral a pessoa não consegue ver água no reservatório. Pressão exata dos pneus dianteiros. O meu carro, por exemplo, ele marca ali qual que é a pressão dos pneus, seja nos dianteiros ou então nos traseiros. Mas isso é uma exceção, não são todos os carros que mostram isso. Então, se eu não tiver essa marcação no painel, eu tenho que sair do carro, tenho que estar com o carro parado para eu conseguir ver. Por isso que com o carro em movimento eu não consigo ver. Funcionamento do velocímetro. Isso eu consigo ver, né? Porque tá ali na minha frente, marcando em tempo real qual que é a velocidade do carro. Então isso eu consigo identificar com o carro em movimento. Nível do óleo no motor também, né? De maneira geral, eu não consigo ver isso com o carro em movimento. Para qualquer carro eu não consigo, eu preciso estar com o carro parado para conseguir ver qual que é o nível de óleo. A falha humana
que muito contribui para o acidente de trânsito é mais frequentemente ligado ao condutor. Falha humana, né? A pessoa fez algo de errado ali e isso acabou gerando um acidente de trânsito. Então, é mais frequentemente ligado ao condutor que respeita as normas de trânsito e não, né? Se ele respeita as normas de trânsito, a chance dele cometer algum tipo de falha é menor do que aquela pessoa que não respeita as normas de trânsito. Bem habilitado? E não, se ele está bem habilitado, se ele segue as normas de trânsito, isso não é frequentemente ligado ao condutor que vai ter essa falha humana. Agora, ao condutor imprudente, aí sim, né? Se ele é imprudente, isso pode sim contribuir para o acidente de trânsito. Está ultrapassando aonde não é permitido ultrapassar. Se já não é permitido ultrapassar ali, é porque tem algum tipo de situação aonde não existe visibilidade para aquela ultrapassagem. E a pessoa vai ali. E ainda assim ultrapassa, isso pode eventualmente ocasionar um acidente porque ela não respeitou as normas. Que dirige com atenção também não é ligado à pessoa que dirige com atenção, né? Mas dentro aqui das alternativas, aquele que é imprudente. Ao perceber a intenção do outro veículo em ultrapassá-lo, em via de duplo sentido de tráfego, para facilitar a ultrapassagem e propiciar maior segurança para todos, o condutor deve. Então eu estou lá dirigindo, né? E eu estou vendo que tem um carro atrás de mim que vai iniciar o movimento de ultrapassagem. É para a segurança de todos, o que eu, que estou na frente ainda, devo fazer? Manter a velocidade e deslocar-se para o acostamento. Não, né? O acostamento ele não tem essa finalidade de eu ir para lá para deixar a pessoa ultrapassar. Eu não vou fazer isso. E o ideal é que eu nem mantenha a velocidade, né? É que eu reduza um pouco para facilitar a ultrapassagem. Acionar a seta de direção para auxiliar o condutor que pretende ultrapassá-lo. E não, né? A seta de direção ela não é utilizada para isso. Eu vou sinalizar que eu vou para a direita, se não tem uma rua para eu virar, ou para a esquerda. Isso vai deixar a pessoa que está atrás confusa, né? Ela não vai saber o que fazer. E isso pode ocasionar um acidente, né? Daqui a pouco ela acha que se eu joguei a faixa para a esquerda, que eu vou ir para outra faixa. E ela está tentando ultrapassar. Daqui a pouco ela vai tentar fazer muito rápido e vai se envolver com um acidente, ou vai desistir e quando for voltar não vai ter espaço. Então, isso torna a situação toda confusa porque a gente não usa a seta de direção para essa finalidade. Manter a velocidade e se aproximar ao máximo do veículo da frente. Se eu manter a minha velocidade e me aproximar do carro que está na minha frente, isso vai tirar espaço, né? Eu estou aqui dirigindo, esse é um carro, eu estou aqui, o outro carro está ultrapassando aqui, e aí eu colo aqui com o carro da frente. Aí eu pergunto, aonde que esse carro vai entrar? Ele vai ter que ultrapassar mais um carro, né? E dependendo da situação, ele não vai ter tempo suficiente para ultrapassar todo mundo. Então, o ideal, né, é que eu saia daqui, reduza um pouco a velocidade, para que esse carro tenha espaço suficiente para entrar. Então, tá errado a letra C. Manter-se em sua faixa de tráfego e reduzir ligeiramente a velocidade. Eu me mantenho onde eu estou, só reduzo um pouco a velocidade. Ele tem esse espaço, esse tempo suficiente para conseguir fazer a ultrapassagem de maneira segura e tranquila. É considerado crime de trânsito pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Crime de trânsito é mais do que só uma infração, né? Vai ter ali, vai ter uma situação ali onde vai trazer uma pena de detenção, por exemplo, para a pessoa que cometeu esse crime. Transitar de marcha ré em manobra para estacionamento. Isso nem é infração em primeiro lugar, né? Porque se a pessoa vai estacionar, ela pode usar sim o ré. Então não é infração, não é crime de trânsito. Dirigir sem fazer o uso de cinto de segurança. Isso é uma infração, é sim, mas não é um crime de trânsito, né? Ela não tem essa gravidade para ser crime. Conduzir veículo automotor na via pública sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos. Então, a pessoa usou droga ou está alcoolizada, isso sim é crime de trânsito. Então, letra C. Passar pelo sinal vermelho é uma infração, mas não é crime de trânsito, tá? Então, cuidado. A gente tem duas infrações aqui e a letra A nem infração é, né? Mas crime de trânsito mesmo, só a letra C. Ultrapassar sem autorização veículo em movimento que integre cortejo ou desfile terá como penalidade. Então, tá tendo lá um desfile de 7 de setembro, a gente tem ali um, um veículo, né, que ele está integrando ali esse desfile. E eu ultrapassar ele, tem penalidade, é uma infração. E qual que é? Frequência obrigatória em curso de reciclagem.
E não, né? Isso daqui vai ser para quando a pessoa atingir os 40 pontos, não vai ser utilizado nesse contexto. Apreensão do veículo também não vai ser utilizado aqui. Advertência também não, né? O que a gente tem de penalidade aqui é a multa, que é a letra D. Então essa vai ser a penalidade se a pessoa ultrapassar esse carro que está ali integrando um desfile, por exemplo, tipo 7 de setembro. O condutor que dirigir sob o efeito de bebida alcoólica melhora a autoconfiança e torna a direção segura para si e para os demais. Esse autoconfiança é relativo, né? Mas que ele não torna a direção segura para ele e para os demais, isso é fato. Então a gente pode eliminar aqui a letra A. Compromete a percepção de riscos e diminui a coordenação motora, né? A pessoa está embriagada, então isso realmente vai diminuir a percepção de risco, ela não vai ter um foco claro do que está acontecendo e vai diminuir a coordenação motora, né? Daqui a pouco, se ele tiver que tomar uma decisão rápida, ele não vai conseguir. Então, a letra B está correta. Aumenta a coordenação motora? Não, aumenta, né? Diminui. E os reflexos essenciais? Diminui também o reflexo. Melhora a visão e a percepção de risco? Não, né? Contrário disso. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe a sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, é de 110 km por hora. Ele falou pra gente já, né? Então, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, a velocidade máxima, quando eu não tenho uma sinalização, é de 110. E para os demais veículos, é de quanto? Então, né, sempre que a gente ter esse tipo de questão aqui com velocidades máximas, prestem atenção porque isso aparece bastante, tá? E nesse caso, para os demais veículos, como ônibus, caminhões, para esse tipo de pista, né, pista dupla, aonde eu não tenho a sinalização, a velocidade máxima ela vai ser de 90 km por hora, o que corresponde a 20 km por hora a menos do que para automóveis, caminhonetas e motocicletas. A proteção do meio ambiente, última questão aqui do simulado, hein? Última questão, vamos ver aí se vocês acertaram essa. Proteção do meio ambiente é de responsabilidade exclusiva das organizações internacionais. E não, né? É de todo mundo, não só das organizações internacionais. Não deve ser preocupação de condutores de veículos automotores. É preocupação sim, né? Por isso o motor regulado, por isso o catalisador em bom funcionamento, silencioso também, né? Então, preocupação dos condutores. É o objetivo fundamental das leis e normas ambientais? É claro, né? Proteção do meio ambiente, objetivo fundamental das normas que vão tratar sobre o meio ambiente. Então, gabarito na letra C. Não está relacionado com as normas de circulação? Está, né? Por tudo que a gente vê aí, do que a gente estuda para quando a gente está se preparando para a nossa prova do Detran. Então, pessoal, 30 questões aqui, simulado oficial do Detran. Quero saber quantas questões vocês acertaram. Se puderem, coloquem aí nos comentários aqui do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido acertar aí pelo menos as 21 questões, o que corresponde a um desempenho de 70% e que traria a vocês a aprovação no exame teórico do Detran. Lembrando, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueçam aí de deixar o like, né, para dar aquela moral, e também aproveitem e se inscrevam aí, vejam as playlists de simulado que tem aqui no canal para que vocês possam treinar cada vez mais. E dessa forma, vocês vão ficar confiantes para fazer a prova, né? Desejo aí, é claro, também uma boa prova para quando vocês estiverem lá resolvendo o exame de vocês. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.